Oi pessoal, estou de volta com mais uma aula de urbanismo e nessa aula a gente vai ver como que a gente transfere dados urbanísticos contidos geralmente na legislação local para dentro do Modelur para que a gente possa transformar esses dados em parâmetros para trabalhar no nosso projeto. Cada cidade possui um planejamento urbano e dentro desse planejamento urbano a gente tem algumas leis, algumas regras, de uso e ocupação do solo que variam de cidade para cidade. Então, aqui a gente vai utilizar um anexo da legislação local do quadro de usos admitidos e índices urbanísticos, ou seja, o que pode, o que não pode, quantos metros pode, quanto é o recuo, isso tudo está dentro dessa legislação aqui para um determinado zoneamento, tá? Então, a gente tem aqui as zonas, os usos admitidos, e aí tem os recuos mínimos, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, gabarito, área mínima, frente mínima. Então, isso deve ter suas variações de acordo com cada cidade. Muitas vezes essa tabela não é assim, existem tabelas um pouquinho diferentes, mas, em geral, esses dados são dados que a gente utiliza em todo o planejamento urbano, Todo mundo que já teve ou quem nunca teve é uma informação nova. Sempre que a gente estuda urbanismo, a gente vê esse tipo de dados, tá? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, gabarito, isso são palavras que vocês vão ver várias vezes quando a gente trata de urbanismo. Então, agora a gente precisa entender que dados da minha legislação de planejamento urbano eu preciso inserir aqui no Modelur e aonde eu insiro esses dados para que eu possa fazer o planejamento de uma determinada área. Então, sempre que a gente trabalha com áreas dentro do Modelur, seja um loteamento inteiro ou o espaço de um zoneamento, de uma determinada zona dentro do zoneamento, a gente trabalha nessa aba Input Data aqui. E o primeiro conjunto de parâmetros que a gente vai ver é esse plot parameters, que significa que a gente vai trabalhar com os parâmetros do lote, tá? Onde eu encontro os parâmetros do lote na minha legislação? Lembrando que cada legislação pode ter suas diferenças e vocês vão ter que procurar na legislação de vocês. Aqui na minha legislação, eu estou trabalhando na ZCD1, que é o zoneamento que eu já estava mexendo no mapa da outra aula. E eu tenho aqui nas diretrizes para loteamentos, eu tenho que a área mínima do lote é de 360 metros quadrados. Então, essa informação eu vou inserir aqui, ó, 360 metros quadrados, que é a área mínima do meu lote. Uma segunda etapa que a gente precisa ver dentro dos parâmetros do lote é a taxa de ocupação do lote. Então, aqui eu tenho a minha taxa de ocupação para a ZCD1. Aqui na minha legislação, a taxa de ocupação ela varia, dependendo do uso que eu tenho dentro desse zoneamento. Então, na minha ZCD1, eu tenho aqui vários usos. Então, todos os R's aqui são usos residenciais, todos os C's são comerciais, os S são de serviço e o E é o especial. Então, eu tenho taxas de ocupação diferentes, se for um uso residencial, eu só posso ocupar 50% do lote. Se for os outros usos admitidos dentro desse zoneamento, eu posso ocupar até 60%. Então, eu vou deixar aqui a situação pior, que é a situação de 50%. Tá? Mas eu poderia adotar também a situação que fosse a situação mais ampla, que seria a de 60%, tá? Então, o Modelur, ele não tem uma precisão ainda. Se a gente for fazer um determinado uso, a gente pode fazer um uso mais generalizado de uma área, Ou trabalhar com vários arquivos, porque na verdade a gente não consegue organizar exatamente naquele uso o que vai ser. É uma visão meio ampla, meio macro, geral, e depois a gente vai ver que a gente pode modificar um pouco isso quando a gente trabalhar com o building aqui, que é a construção mesmo. A gente pode modificar alguns índices dependendo da construção. Uma última informação que a gente tem aqui nos parâmetros do lote é a altura máxima permitida da edificação. Essa altura máxima permitida, a gente pode esperar um pouquinho para colocar,
e colocar de acordo com os parâmetros da construção que a gente tem aqui. Então, vamos começar colocando qual é o número de pavimentos, o gabarito máximo que eu tenho, né? O gabarito é o número máximo de pavimentos que eu posso ter dentro de uma determinada área. Então, para a minha ZCD1 aqui, o número máximo de pavimentos que eu tenho são 12 pavimentos. Então, aqui no número de pavimentos, eu coloco que são 12 pavimentos. Automaticamente, eu tenho aqui embaixo, ó, a altura do primeiro pavimento, 4 metros, tá? Eu não quero 4, eu quero 3 metros. Então, a altura do primeiro pavimento, a altura máxima é 3 metros e a altura dos outros pavimentos também é 3 metros. Então, automaticamente, ele calcula aqui a minha altura máxima, né? Então, a altura máxima nesse zoneamento vai ser de 36 metros. Eu posso aproveitar e colocar aqui que eu tenho 36 metros de altura máxima. Tem mais algumas coisas que a gente precisa dar uma olhadinha aqui nesses parâmetros da construção. Uma delas é a área construída e a área bruta, tá? A área construída é assim, quanto que eu vou ter de área construída em um pavimento. Então, vamos supor que eu vou ter 200 metros quadrados de área construída por pavimento. Então, automaticamente, quando eu digito 200 metros quadrados aqui, ele já vai calcular a área bruta, né? Que é a área total. Eu tenho 200 metros quadrados por pavimento, vezes 12 pavimentos, então eu tenho 2.400 metros quadrados de área bruta total. Outra coisa que eu tenho aqui nessa janela é o uso, né? Esse uso é residencial, é de serviço, é industrial ou é uso misto? Então, como eu vi lá na minha legislação, eu tenho vários tipos de uso. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho uso misto, ó, porque aqui na minha legislação eu tenho vários tipos, residencial, comercial, de serviços, então eu vou colocar que aqui eu tenho uso misto, tá? E ele me pergunta qual é a proporção, né, desse uso misto. É 50% residencial, 50% de serviços e nenhum uso industrial. Aqui não tem nenhum uso industrial. Então, realmente, eu vou deixar meio a meio aqui, tá? Mas essa proporção pode mudar também de acordo com o planejamento de cada região. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com alguns dos dados urbanísticos, inserindo esses dados aqui no nosso Modelur e verificando que, dependendo do dado que a gente consegue tirar algumas conclusões já sobre as edificações, sobre as próprias áreas construídas. Então, a gente vai encerrar nessas duas primeiras janelas e a gente vai ver mais adiante essa outra janela aqui com mais algumas normas. Eu vejo vocês na próxima aula, um abraço e até mais!